Boa tarde. Nós estamos aqui hoje para uma live, acho que é a última live do ano, né, da nossa diretoria. E a gente está muito feliz, porque o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho de tudo que a gente conversou durante o ano e conversar com as pessoas que estiveram conosco durante todo esse ano, né? Tanto na assessoria, nas conversas, nas lives, depois nos encontros formativos. A gente conversou um pouco quando a gente foi fazer a avaliação aí do ano. Aí eu estou vendo o pessoal entrando aí, já falando boa tarde, a Cláudia do SEI. E sem Newton Prado, e é legal porque a gente, embora essa pandemia tenha trazido algumas coisas ruins para a gente, também trouxe coisas boas, porque a gente aprendeu a usar a tecnologia de uma forma diferenciada e alcançar muito mais pessoas que a gente não conseguia alcançar num dia a dia normal, né? Quando você tem que ir para uma reunião, o tempo de deslocamento, através das redes sociais, a gente conseguiu aí chegar em mais pessoas. E uma coisa que a gente conversou bastante, tanto na nossa avaliação aqui, com vocês que têm nos assessorado, quanto da DRE, é que a gente pôde chegar mais perto da rede parceira. Né? Acho que Sabrina, Denise e Cris também tiveram a oportunidade de falar em encontros formativos e a gente se surpreendeu. Eu queria aqui agradecer a rede parceira de estar tão próximo, participando das ações, e a gente quer continuar com vocês aí nessa formação, trocando. Né? E assim, o nosso objetivo hoje é fazer uma retrospectiva do nosso ano, nessas questões e nessa temática tão importante que é a questão da escuta, da mediação de conflitos, da comunicação não violenta, do educador restaurativo, de uma escola restaurativa, tantas temáticas que a gente ouve por aí, e muitas vezes a gente não entendia ou misturava. A nossa ideia era entender um pouco mais sobre isso. É claro que nas ações propostas durante o ano, nem todo mundo conseguiu participar de tudo, mas nós conseguimos aí também gravar muitos dos nossos encontros. As lives estão disponíveis aqui no Facebook, as que aconteceram, mas depois, no período eleitoral que a gente não pode ter live, nós continuamos com encontros formativos internamente, mas eles foram gravados e estão sendo disponibilizados tanto nas circulares para a rede parceira, para a rede direta, e depois a gente pode colocar também, disponibilizar aí alguns encontros para quem quiser entender um pouquinho das temáticas, né? Para mim, foi muito gratificante entender muitas coisas que às vezes ficavam um pouco confusas, e mesmo aí conversando, e quando eu falava, olha, isso, aí teve até um momento que a Cris, Vivia, isso e aquilo. Eu falei, olha, meu Deus, mesmo assim, né? E a gente vai aprendendo, e a gente tem aqui especialistas, né, nas áreas de comunicação não violenta e de mediação de conflitos para conversar um pouquinho aqui conosco. Nós já temos 61 pessoas visualizando aqui o vídeo. Queria dizer para vocês, gente, que a ideia, cada uma vai falar um pouquinho aí dessa retrospectiva do ano sobre essas temáticas, que acho que elas têm que a ver com as questões de direitos humanos. Quando a gente fala de escuta, a gente está falando de direitos humanos, de respeito ao outro, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa retrospectiva, mas a gente está aberto para essa interação, para vocês escreverem aí, interagir, perguntar, falar, pontuar, porque a ideia hoje é um bate-papo. Né? Antes de mais nada, eu queria agradecer muito aqui a Rosilene, que é do NAAPA lá da Drepirituba também, junto comigo, da Dicel, da Drepirituba, que estamos sempre juntas, pensando nas ações. A gente não pode pensar separado, né? Nós somos uma DRE, e nós atendemos as mesmas unidades, e às vezes fica um em cada lugar, né? Por mais que a gente esteja separado em 2 prédios, mas a gente está sempre juntas aí. O coração, né, Rosi? E também conversando, trocando e pensando em ações para todas as nossas unidades. Eu vou passar daqui a pouquinho a palavra para a Rosi, que
vai fazer aí um pouquinho dessa retrospectiva do NAPA, mas eu queria também já agradecer a Cristina Teles Assunção, que esteve aí, se disponibilizou aí desde o comecinho do ano conosco, trouxe junto com ela a Sabrina Ornos, a Denise Granados, que esteve aí trocando desde março, né? Desde março a gente conversando junto, planejando, pensando ações, pensando em encontros formativos que pudesse realmente alcançar e estar próximo das unidades, né? Formações que tivessem a ver com o nosso dia a dia e não uma coisa distanciada da nossa realidade. Então, eu queria agradecer muito, muito, muito essa parceria, né? Esperamos que a gente possa continuar aí pela frente, aí aprendendo com vocês muito. Tem muita coisa para aprender, né? Ainda e poder passar para outras pessoas que não tiveram oportunidade, porque além dos encontros formativos e das lives que eram abertas, nós tivemos um curso também, com 7 encontros. A gente sabe que os cursos, eles são restritos em relação ao número de pessoas, mas, assim, a gente teve uma avaliação excelente, né, nesse curso. A Cris acompanhou e teve os 6 encontros, um dos encontros a Sabrina e a Denise também esteve, e a avaliação, assim, a gente não teve uma avaliação negativa, né, eu acho que isso marca e que diz que veio para ficar, então que a gente possa aí continuar essas ações. Então, eu queria agora passar a palavra para a Rosi, tá bom? E depois a gente vai passando aí para as meninas e depois a gente começa o nosso bate-bola. Rosi, com você. Boa tarde. Eu começo agradecendo. É sempre um prazer trabalhar em parceria com a Adicel. Como a Vivi falou bem, é muito bom nós trabalharmos juntos com o público que é nosso, né? Então, eu sou Rose, estou hoje coordenadora lá do NAPA da DPJ, e vou falar um pouquinho com vocês aí do nosso percurso nessa escuta, né? Que hoje o tema é parte desse princípio da escuta, né? O NAPA é o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem. O nosso público são os bebês, crianças e adolescentes aí da nossa diretoria regional, que tiveram seus direitos violados e, por conta disso, eles têm prejuízos significativos no processo de desenvolvimento e aprendizagem. E quando a gente fala de desenvolvimento e aprendizagem, a gente está falando da criança, do bebê, de uma forma integral, né? Na sua integralidade. E é diante da integralidade das nossas crianças é que nós trabalhamos muito bem a parte da escuta. O NAP esse ano, por conta da pandemia, como todos nós tivemos aí que nos reinventar nas nossas ações, aprender a fazer junto, e eu acho que isso foi muito bonito, o quanto nós tivemos que nos moldar às dificuldades e crescer nelas, né, para conseguir sobreviver. O chacoalhar sempre nos traz aprendizado, né, sofrimento também, mas aprendizado. O NAPA, ele trabalhou no Dialogando com Quem Cuida esse ano, né, então nós fomos aí para as escolas falar com os professores, e o nosso objetivo, que sempre foi atender as crianças, e atendendo as crianças a gente também trabalhava com os professores no presencial, né, no online ou nessa forma de distanciamento, a gente ficou mais próximo ainda dos educadores, né, pensando como que nós poderíamos contribuir para que esses educadores conseguissem alcançar da melhor forma possível as suas crianças, né, porque nós percebemos nessa nossa caminhada nas escolas, nessa nossa caminhada com os educadores, que muitos estavam extremamente abatidos, fragilizados, angustiados e que precisavam de um apoio para dar continuidade no processo, né? E isso não é nem um problema e nem uma vergonha. Eu acho que a gente está aí para isso, né? O NAPA é composto hoje por 3 psicopedagogos e 5 psicólogos, aqui na DREPJ, na diretoria regional, que é a equipe que trabalha comigo. Uma equipe que foi aí às escolas, que conversou com os professores, que também teve contato com os estudantes de forma remota, através de videochamada, através de ligação telefônica, que teve contato com as famílias. Nós trabalhamos também
na escuta dos professores do ensino médio que retornaram para o presencial, né? Então, nós tivemos esse contato também, como tivemos o contato com esses estudantes que optaram por participar nesse tempo do mês de novembro. Então, foi um tempo muito interessante, né? E para o próximo ano, a gente continua aí pensando. Eu costumo dizer que a gente vai trabalhar esse 2021 na minha cabeça de forma híbrida, porque a gente não sabe exatamente como as coisas se desenrolarão, né? Mas eu sei que pela experiência de 2020, nós teremos um 2021 melhor, e essa é a minha perspectiva aí para o próximo ano. Então, é um prazer aqui estar dividindo essa conversa com vocês, tá bom? E é isso, gente. Vamos seguir aí para o nosso bate-papo. Se a gente não abre o som, não sai, né, gente? Eu queria agora passar a palavra para a Denise, que vai falar um pouquinho aí desse nosso caminhar. Obrigada, Vivi. Primeira coisa, a gente fala desse ano, né? Um ano com tantos desafios, um ano que nos colocou em um determinado isolamento, mas um ano também que permitiu que a gente encontrasse espaço de presença, espaço de encontro e espaço de escuta. Então, eu agradeço esse espaço que foi criado pela Dre, para a gente trazer essas reflexões sobre a comunicação não violenta, junto com a Sabrina Hornos. Eu fiz vários encontros, eu e ela, trazendo provocações e exercícios para levar uma compreensão sobre o que é essa questão da não violência na nossa comunicação. E se eu puder dizer algo sobre essa experiência, eu digo que é muito importante a gente ter esse espaço para que a gente possa revisitar o como a gente se relaciona um com o outro. Ter um espaço onde a gente possa pensar se existe um lugar de encontro onde a gente possa valorizar ao outro e a valorizar a nós. Um encontro onde a gente possa não ir para o confronto, não ir para a separação, mas ir para a construção dessa relação, a partir da escuta, a partir da plena atenção, a partir do entendimento e desse lugar, dessa inteligência emocional para estar junto nesse encontro, né? Nesse encontro onde a gente constrói soluções. Então, foi um ano a gente teve muitas lives, a gente fez os encontros dos 4 elementos da CNV, e em todo encontro a gente ouviu professores dizendo para nós o quanto é importante se colocar próximo, se colocar perto e estar atento uns aos outros. E vai ser uma delícia conversar com vocês sobre escuta, que para mim é o movimento de se colocar perto, se colocar pronto para estar junto com o outro. Foi assim, não foi, Sabrina, que a gente passou esse ano, construindo esse espaço de encontro? Acho que a gente não está te ouvindo, Sabrina. Não. Ainda não. E nos nossos encontros a gente teve muito esse desafio, né? Do quanto a gente fala e o quanto a gente escuta, né? Nessa troca entre escuta e fala. Enquanto a Sabrina vai testando aí, mexendo no fiozinho, a gente aprendeu que a tecnologia, às vezes, ela pega umas peças para a gente, né? Várias vezes a gente caiu, o som não funcionou, mas a gente não deixa a peteca cair. A Sabrina vai tirar o fio, pôr de novo, assim que o som sair, vai falar. Enquanto isso, eu lembrei que eu mandei para vocês no WhatsApp, que eu comentei, que eu vi no Instagram essa semana, uma postagem que você escuta para responder ou para compreender. E aí é um pouquinho acho que é um pouquinho do resumo de tudo que a gente quer falar hoje, né? Muitos foram os desafios, aprender a escutar os nossos colegas de trabalho e nossos alunos não é uma tarefa fácil, né?
mas ela é importante, porque significa, a gente conversou também essa semana, né, Cris? A gente precisa aprender a se ouvir, se respeitar, para respeitar o outro. É um exercício, porque quando a gente também não se respeita, não se ouve, não se entende, a gente não consegue fazer isso com o outro, né? Boa, e aí, Vicky. vamos ver se a gente consegue te ouvir. Ainda não, Sabrina. Não. Ô, Sá, qualquer coisa você sai da sala, entra de novo, que nem no teste, para a gente ver se volta, né? E enquanto ela vai voltando aí, esse é o exercício. Sobre essa frase, Vivi, acho que é bem legal essa frase que você trouxe, né? Eu tô lá com o outro para ouvir ou para responder. E o quanto eu consigo abrir espaço de escuta, né, de sair de mim, sair da minha verdade, sair daquilo que eu já sei e abrir espaço para escutar o novo que pode vir do outro. Acho que esse é um grande desafio, esse lugar do ter esse espaço para receber o que vem do outro. E aí uma outra questão que você trouxe também, que a gente vai reforçar aqui, além de abrir espaço para ouvir o outro, também é um desafio para que a gente abra espaço no dia a dia para escutar as nossas profundezas, né? Escutar aquilo que é mais íntimo, escutar aquilo que fica pulsando como as nossas necessidades, as nossas emoções, e que às vezes, pela pressão do dia a dia, a gente deixa de lado e não se escuta. Então, concordo com você. Quer escutar, concordo com o Cris também, quer escutar melhor o outro, treina a escuta de si também. E agora a gente vai ver se consegue escutar a Sabrina. Isso! Sabrina sem voz. Minha sugestão, Sabrina, quem sabe é você tirar o fone e tentar falar diretamente para o micro, desconecta o fone do computador e tentar seguir, ver se funciona. Aí, agora a gente ouve. Deu? Então, acho que esse ano foi isso também, né? Foi enfrentar esses desafios da tecnologia. Obrigada, então, pela paciência aí, para esperarem me reconectar aqui. E primeiro eu queria começar agradecendo mesmo, agradecendo a DMF de Tuba, que nos convidou para esse trabalho, a Cristina, que nos indicou também para trabalhar junto com vocês, a Denise, minha parceira, sempre de todos os trabalhos, né? Estou conhecendo a Rose agora, mas nos juntando aqui a nossa live, né? E agradecer muito, porque esse trabalho, esse ano com a DRF de Tuba, foi muito enriquecedor, né? A gente teve a oportunidade de falar à distância com os professores, com os alunos, e poder levar um pouquinho disso que a gente gosta tanto de disseminar, né? Que é a cultura da comunicação não violenta, o poder da escuta, né? E o poder da presença, né? Nesses tempos tão desafiadores em que a gente tem que falar com uma telinha, teve que aprender a lidar com essa tecnologia do virtual, é muito importante a gente fortalecer a nossa presença, né? E como que a gente fortalece a nossa presença? Através da respiração, através da nossa capacidade de atenção plena, né? Que a gente tem isso, a gente precisa exercitar. E foi muito importante, assim, esse trabalho que a gente passou com os professores, de ouvi-los também, a importância da escuta, todo mundo quer muito um espaço para desabafar, um espaço para ser ouvido, né? Então, a importância disso. E como que é ter o outro te ouvindo plenamente, né? Te ouvindo com presença, com atenção, é totalmente diferente, né? Faz toda a diferença quando você tem o seu interlocutor te ouvindo com presença, com atenção, estando integralmente lá, né? Então, a gente fez vários encontros, lives, como a Denise falou, encontros virtuais, que foram muito, muito importantes, que a gente compartilhou muito, aprendemos juntos, e só agradecer, porque foi realmente um ano de muitos desafios, um ano atípico, um ano em que a gente teve que se reinventar mesmo, como a Rose falou, um ano em que a gente teve que enfrentar muitas coisas novas, né? Essa capacidade de falar também
em uma telinha aqui para o público, não é fácil, né? Não é fácil para mim, acho que várias pessoas têm esse receio, né, de falar em público, e aí falar em público ainda dentro de um computador, né? Para mim isso foi um grande desafio a ser superado, e não vou te dizer que está totalmente superado, eu estou aqui nervosa para falar com vocês, mas a gente sabe que se foi esse, né, o único jeito que a gente encontrou de poder se comunicar, a gente vai tirar o melhor disso, né? Então, queria agradecer mesmo a oportunidade de estar junto com vocês, agradecer a Denise, minha parceira, e vamos conversar um pouquinho, então, fazer esse bate-bola, né? Acho que vamos passar para a Cristina agora, para a gente ouvir um pouquinho ela. Cris, com você. Obrigada a todos, Vivi, Rosi, Sabrina, Denise, todos que estão aqui conosco. Quero agradecer muito. Esse ano realmente foi um ano muito interessante, né? A gente, nessa proposta de assessoria à diretoria regional, acho que a gente conseguiu ser muito criativo, conseguimos atender e atingir bastante gente, né, dentro dessa proposta. Alguns numa forma continuada, que foi o curso, e outros através de encontros ocasionais, mas que sempre com muita participação, sempre com muito interesse, e isso é muito bom, a gente vê que a gente traz algo que vai de encontro ao dia a dia de vocês, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu gosto muito de saber, que a gente pode trocar, que a gente pode construir junto. E eu queria começar dizendo que uma das coisas que eu trabalho há 15 anos implementando a mediação e as práticas restaurativas em escolas, e eu acho que em todas as escolas por onde eu passei, eu faço parte de uma equipe, eu diria eu, e uma equipe que eu, né, tenho um grupo junto comigo, onde nós passamos, a gente sabe que em todas as escolas, e foi a mesma coisa também no curso, né, Vivi, que a gente ouviu as pessoas dizendo o quanto a escuta fez diferença para a convivência, ou seja, o quanto o aprimoramento da qualidade da escuta foi uma super contribuição para a melhoria na convivência entre as pessoas que estão na escola. Isso é uma constante em todas as escolas que a gente passa. E acho que mais interessante do que isso é que, às vezes, a gente começa a falar dessa questão da escuta, né? E as pessoas não ficam até surpresas, falam, nossa, mas eu não escuto, será que eu posso melhorar minha qualidade de escuta? Não, mas eu escuto. Como assim melhorar a qualidade da escuta? Então, acho que essa é a primeira surpresa que a gente vê, né, as pessoas terem, que elas se dão conta de que elas podem melhorar a sua escuta, de que elas melhorarem a escuta reverte em melhorar os seus relacionamentos. Então, elas começam a encarar esse desafio e experimentar novas formas de escuta à medida que a gente vai oferecendo essas possibilidades, esses encontros. Tanto Denise e Sabrina, né, quanto eu, falamos repetidamente, né, de como melhorar um tanto essa qualidade da escuta e com isso, da pergunta também, é claro, mas o quanto isso gera uma melhoria na convivência. E aqui a gente está falando, né, de uma via de duas mãos, tanto seria a escuta, por exemplo, do professor com o aluno, como do aluno com o professor, do gestor com o aluno, do aluno com o gestor. Porque a escola é uma rede relacional super rica e super complexa, onde a gente tem uma multiplicidade de relações. Então, as relações, elas precisam ser cuidadas em todos os seus pontos, né, de rede, a gente precisa estar lidando com essa questão da escuta. E acho que uma das questões que a gente frisa muito, muito, muito nas nossas capacitações é justamente as habilidades comunicacionais. Porque a gente trabalha, durante muito tempo, a gente trabalhou, durante uns 5 primeiros anos que eu trabalhei, a gente trabalhava mais com o conflito. Aconteceu um conflito, vamos lá resolver. Mas uns 10 anos para cá, a gente já vem trabalhando muito com a questão do como melhorar a nossa convivência. O foco não é mais o conflito, mas é a convivência, né? E o como aprimorar a convivência. Uma das questões importantes para a gente aprimorar é o que eu acabei de dizer, trabalhar com as habilidades comunicacionais. Porque assim a gente está trabalhando proativamente, a gente está trabalhando para minimizar a ocorrência dos conflitos. Os conflitos vão acontecer, porque eles são inerentes à relação humana. Ok, eles vão ocorrer. Mas, na verdade, a gente pode
lidar com eles de uma forma melhor, lidar com eles de uma forma positiva, se a gente puder aprimorar nossas habilidades comunicacionais. Outras duas práticas que a gente faz proativamente é construção de combinados, se a gente trabalha com o como queremos funcionar, se a gente trabalha o nosso meio de interagir, de estar em grupo, a gente também minimiza as situações conflitivas e procura sempre incluir a todos nessa função. E temos também algumas outras práticas, né, como a hora de círculo, por exemplo, que é uma atividade que promove a conexão entre as pessoas, faz com que as pessoas se conheçam mais e melhor e, por isso, tenham uma convivência muito mais saudável e positiva dentro da sala de aula. Mas a escuta não é importante só proativamente, ela não é importante só quando a gente ainda não teve a ocorrência do conflito. A escuta também é fundamental quando o conflito já aconteceu. E ela é fundamental tanto do ponto de vista do mediador, do facilitador de diálogo, que ele possa escutar aquelas pessoas que estão ali em conflito, mas principalmente que as pessoas que estão nessa situação possam escutar-se mutuamente. E à medida que elas vão podendo se escutar com curiosidade, presente, com atenção, começa a surgir a possibilidade de empatia. Ou seja, eu começo a entender o ponto de vista do outro, o lugar do outro, o outro consegue entender o meu ponto de vista, e com isso a gente vai humanizando os diálogos e humanizando as relações. Então, quando você falou de direitos humanos, né, eu acho que não só na questão dos direitos, mas somos humanos, né, o importante é humanizar as nossas relações e o nosso diálogo de uma forma mais colaborativa e positiva. Inclusive, eu me lembrei, a hora que eu estava pensando o que trazer aqui hoje para vocês, de uma história de uma aluna do Ensino Fundamental 2, lá de São José dos Campos, que um dia ela estava numa capacitação e ela falou o seguinte, ela falou, olha, eu sei que o professor, ele não gosta quando a gente entra em conflito, eu sei que ele se importa, mas eu nunca parei realmente para considerar o que ele sentia e o que ele pensava quando ele estava vivendo uma situação de conflito. E a hora que eu comecei a realmente saber, eu sabia, ela falou, mas eu não considerava. Eu considerava somente a minha parte, o meu lado. E ela diz, a hora que eu comecei a considerar também o professor na sua integralidade, a Rosi até falou disso, né? Eu comecei a poder ter uma outra forma de relação com o professor. Isso melhorou não só a minha convivência na escola, mas também o meu aprendizado. Melhorou a minha qualidade de atenção para estar na sala de aula. Eu acho que isso é uma super-humanização, né? Ela realmente teve... Saber, ela sabia, mas ela realmente passou a estar de outro jeito na relação. E eu acho que isso é um pouco o trabalho que a gente procura fazer. É uma mudança gradual, é sistemática, vai acontecendo, mas a gente escuta a partir das experiências. Também foi assim, né, com as pessoas com quem a gente esteve esse ano, elas contaram para a gente que sentiram uma mudança nesse aspecto. E há pouco eu falei, né, a questão do proativo, como é importante a gente ter ações proativas. Importante a gente ter ações proativas no sentido de formar um senso de comunidade, tá? A escola é uma comunidade. E é preciso que todos se sintam pertencentes a essa comunidade. Porque quanto mais a gente se sente pertencente, mais a gente cuida, mais a gente é autor das decisões, mais a gente participa, né, do dia a dia. E, com isso, a gente acaba, de alguma forma, contribuindo para uma melhoria da convivência, para um bem-estar coletivo. Então, essa construção do senso de comunidade é fundamental. E uma das formas, obviamente, da gente construir isso é através do diálogo, da escuta atenta e da curiosidade e interesse pelo outro. É assim que a gente vai formando a nossa comunidade, né? Os nossos pontos comuns, as nossas diferenças, as nossas contribuições, as nossas necessidades, com isso a gente vai formando o nosso senso de comunidade. E vai, a partir da construção do senso de comunidade, a gente também vai se responsabilizando, né, pelo bem-estar de todos. Quer dizer, não é só o gestor que é responsável pelo bem-estar da escola como um todo, mas cada um de nós, o aluno, o colaborador, o professor,
a comunidade do entorno, os pais, quer dizer, todos, de alguma forma, podem também ter uma contribuição nesse sentido, né? Então, essa responsabilização é também muito importante de ser trabalhada, de ser desenvolvida junto com os alunos, junto com os pais, junto com todos que estão na escola. A gente fala que as práticas restaurativas, elas buscam desenvolver uma escola que é autônoma e empoderada. E a gente está aqui falando do empoderamento bem no viés do Paulo Freire, que fala que a pessoa, o grupo, a instituição empoderada é aquela que realiza por si mesma as mudanças e as ações para se fortalecer. E é isso que a gente vai para a escola, buscando ajudar a escola a encontrar, ou reafirmar, mais do que encontrar, porque ela já tem, reafirmar os seus recursos e usar isso a seu favor, construindo um senso de comunidade, se responsabilizando pelo bem-estar coletivo, sendo muito ativa na construção, né, dessa cultura da paz, que a gente chama. Só para mencionar um outro depoimento, agora de uma outra diretora, ela, de Barueri, ela fala, ela, depois do trabalho com a justiça restaurativa, com a mediação, ela fala, agora os alunos falam, agora eu sou ouvido, agora eu sinto que estão me escutando. E outra coisa que ela diz, que é muito interessante, é que, segundo ela, até aquele momento, eles tinham uma participação de 30%, 40% mais ou menos dos pais eram ativos na escola. E que depois desse trabalho, praticamente 80% das famílias começaram a ser mais ativas. E ela atribui isso à receptividade da escola com os pais, no sentido de poder ouvi-los, no sentido de poder atendê-los. E com isso, os pais também vão mudando um pouco a sua postura. Ao chegar na escola, não vem acusando, demandando, querendo soluções, né? Mas vem também podendo dizer das suas necessidades, escutar o lado do outro, que é o lado da escola, e com isso, juntos, eles vão construindo possibilidades. Isto é um trabalho, como eu disse, gradual, mas que a gente vê gerar muitos frutos positivos, muitos frutos, né? E ela, essa diretora até diz que a escola não é detentora da verdade, mas sim, ela pode, junto com os outros, né, ir construindo possibilidades. E como ela diz o seguinte, hoje, ao chamar um pai para conversar, não é mais a escola que conta o que aconteceu. Primeiro os pais contam o que eles ouviram e depois a gente dá a oportunidade para os próprios filhos contarem para os pais o que aconteceu. Ou seja, essa comunidade trabalhando em conjunto, esse senso de comunidade funcionando na prática. Com isso, você vai tendo uma maior participação, maior interação na tomada de decisão. Então, eu acho que, para finalizar, eu diria que essa responsabilização coletiva, aliada a essa escuta ativa, empática, curiosa, presente, são, a meu ver, os principais ingredientes para um processo de promoção da cultura da paz dentro da escola. E a escola, gente, na verdade, é uma representação da sociedade como um todo, né? Se a gente também pensar, a gente pode transportar essa mesma postura de escuta, de responsabilização coletiva para a sociedade como um todo. Acho que essa é a ideia, construir uma escola que seja uma oportunidade para essas crianças viverem essa escuta empática e irem para suas casas escutando empaticamente, para os seus locais, né, de inserção social também, e assim levarem isso para os seus mundos de pertencimento. Acho que basicamente é isso. E esse ano foi isso que a gente conversou, né, Vivi? Com todos os nossos professores, gestores, enfim, que estiveram conosco durante esse período. Alunos também, alunos, verdade. Né? Porque a gente teve a oportunidade de conversar com alguns alunos do Grêmio, né? Conversar um pouquinho. Essas falas, elas vão trazendo para a gente tudo que aconteceu durante o ano e tudo que a gente pôde aprender, né? E aí, eu vejo aqui a pergunta da Luciana Costa. Ela fala assim, gostaria de saber quais foram os maiores desafios na prática profissional de vocês neste ano de pandemia de Covid-19, em que a comunicação entre alunos e escola foi tão especial, né? Tão diferente. E a gente vê alguns comentários aqui embaixo também. A Darlene, ela fala que enquanto as pessoas não tiverem consciência que o vírus não é brincadeira, aí tudo vai voltar ao normal. Eu acho que uma pergunta tem a ver com a outra,
né? Uma questão tem a ver com a outra. Eu acho que o que mais girou aí nas conversas entre todos nós, né, das unidades escolares, as conversas em reuniões de diretores, de professores, reuniões do Cresce. O Cresce é uma reunião que tem representantes dos conselhos de escola, de todas as escolas, né? O que mais a gente ouvia era isso, esse embate, né? Pessoas dizendo, precisamos olhar para as crianças, outros diziam, não, mas é a questão de saúde, a gente prefere a vida do que a morte. E aí tem a ver com o que a gente está conversando da escuta, né? Quando uma pessoa colocava uma opinião diferente, ela era tratada muitas vezes como uma pessoa louca, desequilibrada. E a escuta não significa que você precisa concordar com aquele que está falando. Mas a escuta é importante para a própria pessoa que está falando se ouvir. E ela, ouvindo os outros, vai refletir, podendo mudar a sua opinião ou não. Eu acho essa questão do respeito, né? Então, Luciana, você que pergunta, e a Darlene que coloca depois, eu acho que a questão do respeito, né, das opiniões, a gente muitas vezes escuta para responder, a gente não escuta para compreender, né? As pessoas, às vezes, elas falam coisas que, às vezes, a gente não concorda, mas ouça que, muitas vezes, você pode, ouvindo ela, vai se ouvir e mudar, ou ela vai também não ir com a sua opinião, mas mudar a dela também de uma outra forma, né? É um exercício constante. Sim, eu acho que foi muito difícil, muitas coisas que a gente ouviu, porque, além de tudo, vocês, enquanto educadoras nas formações, ouviram as colocações de muitos professores, diretores e pessoas que participaram. Nós, enquanto representantes de DRE, também ouvimos muitas coisas foram, inclusive, agressivas, não eram nem perguntas, eram de formas agressivas, mas a gente tinha que o quê? Respirar, vamos... Né? E a pessoa também, às vezes, como pergunta, ela precisa refletir a forma que ela pergunta, né, Cris? Você falou aí que, às vezes, não é só a resposta, é a pergunta também. A gente precisa aprender a perguntar, aprender a responder, aprender a conviver e aprender a respeitar, né? E a pergunta da Luciana, Lu, eu acho que isso ficou muito, a gente aprender a respeitar as opiniões. Porque, além de tudo, nós vivemos um ano de eleições, né? Então, juntou Covid, juntou mudanças políticas, mudou eleições, as pessoas, a gente sentiu que as pessoas estavam um pouco mais... Como que eu vou usar a palavra? Tipo, tolerância zero. Você já estava vivendo essas dificuldades de toda a mudança, né? Que a gente... aí estava passando, a gente lidar, acho que quem aqui está aqui conosco não passou por um momento que você se sentiu angustiado, você ficou ansioso, você precisou de um chocolate, de um, como que chama, rescue, alguns até de uma sertralina. Nós vivemos muito isso esse ano, porque a insegurança, né? E a gente tinha que conviver com a nossa insegurança, com a nossa ansiedade, com os nossos medos e com os medos e ansiedades dos nossos colegas de trabalho, com os nossos, quando é professor, com o seu gestor, porque quando você questionava o seu gestor, ele também estava passando por isso, porque ele tinha que tomar decisões, fazer coisas também, que para ele também não era difícil, para as famílias e para os nossos alunos. Então, foi difícil para todo mundo, né? E aí, é um exercício mesmo, né, dessa conversa. A Rosi, ela teve bastante essa experiência aí, porque ela foi em algumas escolas aí que vivenciaram esse possível retorno do extracurricular em alguns locais. A Rosi pôde ir com a equipe dela ouvir um pouco o pessoal, né? Ouviu lá presencialmente, a gente ouvindo aqui virtualmente. Eu pude conversar um pouquinho com os CELs, que também tiveram essa possibilidade de atender alguns, né? E a gente vive aquele dilema, né? Questão de saúde, mas você também tem alunos vivendo questões de saúde emocional nas suas casas, e a gente tem, às vezes, 1, 2 alunos indo, né, nesse extracurricular,
tendo um momento, dando o seu grito de socorro, alguns indo e falando, não, agora eu estou achando que está aumentando, não vou mais, né? E temos N situações. Então, assim, a gente teve que aprender a ir viver cada dia um dia, aprendendo a ouvir e tomando cuidado com as nossas perguntas, e como a gente ia responder também frente a algumas perguntas. Rô, se você quiser contar um pouquinho de como foi, Cris... Eu queria só contar uma coisinha para passar para você, Rosi. Duas coisas. Acho que existe sempre um desafio. A Sabrina e a Denise trabalharam muito bem com isso ao longo do ano, que é muito fácil a gente ouvir quando a gente está em concordância. Não é tão simples assim a gente ouvir quando a gente não está em concordância. E elas trabalharam muito bem com isso ao longo do ano. Depois elas podem contar um pouco. E a outra coisa que eu queria dizer, especificamente no tempo de Covid, eu acho que a gente não teve uma convivência diária presencial e a gente teve como desafio, Luciana, eu acho que um grande desafio foi criar contextos de escuta. Porque como a gente não estava convivendo naturalmente, o diálogo não estava acontecendo no dia a dia presencial, nós precisamos desenvolver estratégias para promover essa comunicação entre professores e alunos, gestão professor, famílias e tudo, gestão famílias e tudo mais. E acho que, muito provavelmente, a Rosi teve que se reinventar, se virar nos 30, ter uma criatividade incrível, que acho que aí é legal ela contar, né, como ela conseguiu chegar e promover esses espaços de escuta, porque a gente acha que a escuta simplesmente acontece. Não, a gente promove a escuta. Um dos desafios é promover a escuta. Eu acho que muito provavelmente é o que a Rosi deve ter feito o ano todo, né, Rosi? A gente começou a gente fala, né, o começo do ano em março, esse começo lá na pandemia, no comecinho, que a gente teve que repensar todo o trabalho. Então foram muitos desafios, né? E eu lembro que quando eu falei no Dialogando com Quem Cuida em julho, quando a gente começou a conversar com os professores em bloco, assim, falando com todos eles, da educação infantil, do fundamental e do ensino médio, assim, no remoto, eu disse para eles que a gente não tinha muita saída, né? Como Guimarães Rosa fala, e eu amo, né, essa frase dele, quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Então nós não temos saída, né? Porque só a vida já é eleger a busca, não é? A vida, o respirar, né? Então nós fomos remando. E eu digo que a parte mais complicada foi transferir o que a gente fazia no presencial para o remoto, porque nós trabalhávamos escutando o aluno em loco, na escola, ouvindo o professor falar um pouquinho sobre essa criança, sobre esse adolescente, e aí a gente pensava em estratégias para alcançar. No remoto, a gente teve que pensar como que isso se daria, né? Porque existe uma questão muito importante quando se fala de escuta, é que nós temos um grande número de crianças que sofrem violência, e nós trabalhamos com a questão da violação de direitos, né? Então, nós tínhamos estudantes nossos que tinham questões de automutilação, que tinham questões de vulnerabilidade muito grande, que tinha uma questão de saúde mental, de saúde física e que estavam no remoto. E aí nós perdemos todo o contato. Como fazer para a gente conseguir alcançar? E foi aí que nós entendemos que o professor, aquele professor que tem uma escuta, é ali que o estudante vai procurar apoio, até no remoto, sabe? E foi aí, no contato com esse professor, é que nós conseguimos encontrar o caminho para chegar ao estudante, né? Além da nossa remada em relação a ligações para os estudantes em acompanhamento, para essas famílias, as videochamadas, mas os estudantes que nós não tínhamos contato, o professor foi o canal de escuta, né? Quantos estudantes nós conseguimos alcançar que um professor que ligava, mandava um zap no grupo, sabe, para aquele professor, olha, eu não estou me sentindo bem, me ajuda. E aí é esse professor que era a ponte, o contato entre esse estudante, a escola e o NAPA para a gente conseguir alcançar, né, para a gente conseguir fazer esse apoio.
Então, eu penso que a Vivi falou uma coisa muito importante, que é como que a gente faz, como que a gente ouve e como que a gente pergunta, né, de forma não agressiva, sem tratar o outro como inimigo. E foi bem interessante esse processo com os professores, né? O quanto nós nos aproximamos da equipe docente para ouvir o que eles tinham a falar. E hoje lá, quando eu fui na atribuição, que hoje teve a atribuição da educação infantil, eu fui. Uma professora me falou assim, olha, sabia que eu não conhecia vocês? Agora eu conheço. Ela falou, agora eu consigo ouvir, eu sei quem vocês são, eu sei que vocês fazem um trabalho interessante, que o quanto é importante o trabalho que vocês desenvolvem. Antes eu não sabia. E eu fiquei feliz em ouvir isso, né? Porque eu acredito que num retorno presencial futuro, a gente vai ter um outro tipo de relação, né? Uma outra forma de entender. Então, para nós, o desafio continua, todo dia é um desafio, mas eu entendo que quando a gente consegue estar disponível a ouvir o outro, mesmo que a gente não acredite no que ele está dizendo, mas a gente procura o tempo inteiro, dentro daquilo que a gente acredita, compreender o que o outro tem a dizer, né? Sem querer responder de acordo com o que a gente acha. E foi isso que a gente tentou fazer com os professores, né? Ouvir, compreender e aprender juntos, né? E acho que foi esse caminho que nós fizemos, que pôde alcançar um grande número de estudantes em sofrimento, que é o nosso trabalho, e também alcançar um grande número de professores que não estavam em condições, ou não se sentiam em condições de trabalhar no remoto, sabe? Que precisava de um apoio, de um olhar, e de aprender a se olhar, né? A se perceber enquanto pessoa, e entender as suas necessidades individuais para conseguir alcançar os estudantes. No presencial, que a gente teve o contato com os estudantes no presencial, foi uma coisa muito linda, porque nós temos 2 escolas de ensino médio, então nós fomos conversar com esses alunos e fazer o acolhimento desses alunos presencialmente, né? E ouvir eles dizer assim, quanto foi importante ter a escola aberta nesse momento. Foram poucos estudantes, mas aqueles que precisavam, eles estavam ali, né? E eles diziam, olha, foi bom para nós, está sendo bom para nós esse momento no presencial. Eu acho que tudo a gente precisa medir, né? Qual é o custo, qual é o benefício, e naquele momento eu entendi que foi importante para eles, né? Que eles tiveram um espaço de olhar presencial, né? E aí hoje eles decidem se eles, com essa ampliação de casos, né, se eles querem ou não dar continuidade, ou aí a prefeitura entende ou não, de que forma fazer. Não é essa a questão que eu estou querendo dizer aqui, mas a questão é que naquele momento foi importante que eles ouvissem, que eles participassem das dinâmicas, que eles pudessem falar das angústias que eles estavam sentindo, e o quanto estava sendo difícil para eles estar dentro de casa, não ter um lugar para ir, e o quanto nós estamos sofrendo, né, e cada um sofrendo à sua maneira. E quando se trata dos professores, que também estiveram no presencial, gente, foi lindo, porque eles acompanharam junto com os alunos, junto com os estudantes, esse acolhimento, né? E nós falamos sobre a questão dos sentimentos e como os sentimentos, aquilo que a gente sente deve ser valorizado no nosso processo de desenvolvimento. Isso para o estudante e para o professor, né? Então, eu colhi e ainda colho frutos desse trabalho, né? Na verdade, não é só a questão do presencial, não. Eu falo do trabalho do ano de 2020, dentro do NAAPA, aqui da DREPJ. É isso, gente. Se vocês tiverem aí mais alguma pergunta em relação a isso, a gente vai se falando. A Thaís, ela coloca uma questão aqui, que acho que quem quiser falar um pouquinho, né? Como desenvolver a capacidade de escuta no adulto, que é a questão da escuta que vai além do ouvido, que é todos os sentidos, né? Se alguém quiser falar um pouquinho sobre isso.
Acho que eu queria trazer um ponto de vista sobre o que eu ouvi aqui, sobre escuta, né? Acho que a gente pode entender que escuta é um processo ativo, não é passivo. A escuta, ela parte do princípio de que eu tenho interesse pelo outro, pela questão, e interesse pela transformação, né? Para chegar ao que ainda não existe. A escuta é esse caminho que vai construir o que ainda não existe. E eu olho e falo, como que o adulto pode fazer isso? O adulto pode ter... O Otto Sherman, ele fala de 3 coisas na escuta, né? Ele fala de ter essa questão da mente aberta, que é não ter os meus pontos de vista como referência só, me abrir para pontos de vista diferentes, ter o coração aberto, que é esse lugar do sustentar uma escuta que pode ser um pouco mais difícil, e ter a vontade aberta, que é essa vontade de transformação. Então, pela comunicação não violenta, a gente fala de ter essa escuta curiosa, que vai aprofundando, que vai tirando as camadas. E aí a Rosi falou dessa coisa do escutar o sentimento, né? Dar espaço para uma escuta que seja uma escuta mais profunda, que fale sobre questões, fatos, pensamentos, mas também sentimentos. E uma escuta que vá além do sentimento, que procure e os quereres, as necessidades, os desejos, né? Que faça essa ponte para chegar ao que falta, ou ao que queremos, ao que desejamos, e a escuta que vai ser a geradora. Quando a gente fala vontade aberta, é essa escuta que cria, né? Onde é que a gente consegue, como a Cris estava falando, colocar as pessoas em círculos, se escutar, escutar o novo, até chegar a escutar o novo, que ainda não foi criado. Acho que essa o poder da escuta. Então, como que o adulto pode fazer isso? Treinando, experimentando se colocar no papel de ser escutado por alguém que está nesse lugar dessa escuta mais profunda, e se colocar no papel de ter essa curiosidade e ficar só no lugar do vou escutar, para chegar a escutar o que eu ainda não sei, sobre o outro, sobre mim, sobre a questão e sobre o futuro. Então, acho que esse é um ponto que eu gostaria de trazer de colaboração aqui. A Andréia, ela ficou compridão, né? Até tampou a Sabrina e a Denise aqui. Mas só para falar, a Andréia colocou que o professor é a ferramenta de linha de frente diante de diversas situações cotidianas da escola. Inclusive que tiveram que se reinventar e continuam, né? Para não deixar de acolher os alunos nesse processo de ensino-aprendizagem, levando conhecimentos e a sua sala de aula no ensino virtual. Então, assim, a gente também quer dar aqui os parabéns a todos, né? Porque a gente realmente teve que se reinventar. E quando a gente ouve o novo normal, a gente sabe que o que ficou de bom nesse momento de pandemia, a gente leva para o normal, né? Porque tiveram desafios que a gente teve que vencer e que a gente aprendeu novas formas de se reinventar que a gente precisa levar e amadurecer isso lá para frente, né? E a gente vai levando, mas é parabéns mesmo para todos, né? A gente tem um contato grande nessas formações também com os professores de Grêmio, né? Tanto a Sabrina, a Denise acompanharam os encontros com professores de Grêmio, a Cris também teve lá um encontro também com eles. Eles tentavam, a gente tem muitos alunos que não conseguiam ter acesso à internet, né? O que esses professores faziam, né? Eles tentavam, via os alunos do Grêmio que têm acesso, chegar nesses outros alunos, porque eles moram perto. Então, foi unindo, foi aquela força-tarefa, né? Um vai se juntando com o outro para fazer aquela corrente chegar naquele que está lá mais distanciado, né? Foi um exercício de aprendizado mesmo, e assim, eu fico muito feliz de ver os frutos. A gente está vendo aqui os comentários de muitas pessoas que estão aqui na live e que acompanharam muitas das formações. A gente consegue ver aí, pelos comentários, pessoas que estiveram em outras formações. Então, eu queria agradecer todos que estiveram juntos, e quando a gente fez a avaliação semana passada, né, a equipe ali, as meninas assessoras lá com a Dicel, a gente falou, qual era o nosso objetivo quando a gente propôs essa assessoria, essas formações? Era dar uma pitadinha de quero mais.
para essas temáticas, né, que às vezes elas ficam um pouco de lado. Não é uma temática que é só para quem é da Comissão de Mediação de Conflitos das unidades. Essa temática é uma temática para todos, né? São questões para que todos nós estejamos discutindo, aprimorando, aprendendo, exercitando o tempo todo, né? Para que a gente tenha aí comunidades melhores, a gente escutando a família, escutando os alunos. A gente sempre falou aí nas nossas formações que quando a gente ouve a família, quando a gente ouve os nossos alunos, quando eles são protagonistas juntos, eles fazem parte das decisões das escolas, tudo é diferente naquela escola. Tudo é muito diferente. Quando a Cris mesmo falou, quando eu faço parte, quando eu me aproprio e entendo que aquele é meu espaço, eu respeito, eu cuido. Quando eu não entendo aquilo como meu espaço, eu jogo lixo, eu não valorizo, eu não estou nem aí. Então, a ideia é que todos nós, claro, existe uma comissão de mediação de conflitos na unidade, o objetivo dela é levar temáticas para o dia a dia do PEA, para os encontros de formações. O pessoal que está aí da rede parceira teve um ganho aí agora, a partir do ano que vem vocês vão ter um tempo de estudo que não existia antes na rede parceira, vocês vão ter. É um momento mesmo para discutir isso, né? Para a gente conversar, para a gente dialogar com os nossos colegas, e lembrando que quando a gente ouve o outro, não necessariamente você vai ouvir o que você quer, mas é importante ouvir, né? A pessoa se sente acolhida e a gente vai crescendo, a gente vai ouvindo novas possibilidades, podemos mudar as nossas ou podemos reforçar o que a gente já acreditava, o que a gente entendia. E essa é a ideia de viver no coletivo, né? Aí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vivi, vocês estão me ouvindo? Sim, tá um barulhinho no fundo, mas dá... É um barulhinho de chuva, aqui tá uns trovões aqui. Mas eu queria só falar um pouquinho, fazer uma retrospectiva um pouquinho do nosso trabalho aí com a DRE, que a gente fez alguns encontros, eu e a Denise, a gente fez 3 encontros de módulos, né, 3 módulos de desenvolvimento para levar um pouco da comunicação não violenta para os professores e para os alunos. E a gente fez 2 lives também, a gente fez uma live sobre habilidade emocional e uma live sobre a escuta, né? E nessa live sobre a escuta, a gente teve a oportunidade também de levar para os interessados, para as pessoas que conseguiram participar dessa live, um pouquinho também do autodesenvolvimento, né? Porque a escuta, acho que ela começa do escutar a si mesmo, né? Antes de você conseguir desenvolver essa habilidade de escutar mais genuinamente o outro, você também precisa entender escutar a si mesmo, né? Escutar os seus sentimentos, as suas emoções, escutar as suas inquietações. Então, a gente trouxe um pouquinho desse trabalho também de fortalecer a sua presença, a sua atenção plena, para poder se escutar, se dar uma autoempatia, né? Você poder ouvir o seu corpo também, porque o corpo fala com a gente, traz emoções que são dicas para o que a gente precisa prestar atenção. Então, a gente trouxe um pouquinho disso, que são instrumentos, né? A gente teve como objetivo capacitar ou instrumentalizar assim, os professores a lidar com esses conflitos de uma forma preventiva, né? Não como a Cristina falou, que os conflitos eles vão aparecer de qualquer forma, né? A gente tem que saber lidar com eles, mas se a gente puder ter como nos fortalecer com a escuta, com esses instrumentos de saber nos ouvir antes de prestar também atenção no outro, a gente vai poder entrar no conflito de uma outra maneira, né? Poder olhar para o conflito de uma outra maneira, olhar para o conflito como uma oportunidade de transformação e de crescimento, né? E a escuta é muito importante para isso. A gente ouviu um pouquinho também nas nossas lives do Christian Dunker, que fala muito isso, né? Para você se silenciar um pouquinho para poder ouvir o outro, suportar essa angústia, essa incerteza do que vem, né, do outro. Então, parar um pouquinho para, mesmo suportando essa angústia do que será que
que vai vir do outro, principalmente quando a gente não concorda com essas opiniões, né? Baixar um pouquinho o nosso volume e dar essa oportunidade de ouvir o outro com atenção, para ver o que vem de novo, com curiosidade, com atenção, né? O Christian Dunker fala de renunciar à telepatia, né? Porque a gente já ouve, já sabendo, eu já sei o que o outro vai dizer, né? Então, renunciar a essa telepatia e realmente ouvir. E não pensar no óbvio também. Às vezes a gente fala, isso é óbvio. Será que é óbvio mesmo? Se a gente puder ouvir com atenção, a gente vai ver que nem sempre o que a gente acha que é óbvio é realmente óbvio, né? Então, dar essa oportunidade, dar esse espaço para que o outro possa se abrir, possa trazer o mundo dele para a gente. A gente trabalhou bastante com os professores da DRE, que trouxeram depoimentos lindíssimos de como eles fazem isso na sala de aula, como eles fazem isso no Grêmio, com os alunos, e a gente pôde desenvolver muito essa parte com eles, né? De se auto-ouvir, ter esse autocuidado com eles mesmos, né? Para poder dar melhor para o outro, para poder servir melhor, né? Então, foi muito importante e a gente teve depoimentos lindos também, né? Desses professores que compartilharam um pouco com a gente o que eles estavam passando nesse ambiente virtual, né? Porque a gente fala, a gente não está presente. Eu acho que a gente está presente mesmo na telinha, não está presente, não está de corpo presente, mas se a gente estiver com a escuta presente, com a atenção presente, a gente está no ambiente presencial, mesmo que remoto, a gente está aqui presente, né? Então, é isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês, porque foi um trabalho muito gostoso ao longo desse ano inteiro, compartilhar com os professores e estar um pouco junto, né? Estar junto com eles, mesmo que na telinha. Obrigada. A Aline, ela fez uma pergunta, que é como incentivar as famílias a praticarem a escuta em casa com as crianças, a levar em consideração a criança como sujeitos de direitos. Acho que todos nós que estamos aqui podemos comentar um pouco, mas, Aline, acho que o principal é que a gente, enquanto escola, faça isso com eles, porque falar para o outro fazer sem a gente fazer, isso não está na moda mais. Eu sempre falo que, assim, como o meu cargo é de coordenadora, né, na escola, às vezes a gente fala para os professores, é importante trabalhar isso e aquilo, e de repente eu, na formação do professor, eu não faço. Não dá para a gente falar para o outro fazer o que a gente não faz. Então, acho que o principal é a gente dar esse exemplo, seja isso enquanto escola, seja isso numa reunião de pais, e escutá-los, né? Outras estratégias é falar para ele da importância, né? As crianças, quando elas... são muitas formas que elas fazem para chamar atenção, né? Elas estão sempre mais fácil pulando ali, agitada, dizendo, olha para mim, por favor, sai do celular, sai do Zap, eu estou aqui, né? Eu acho que é trazendo exemplos, através de histórias, falar para ele da importância e dele se colocar no lugar, né? Hoje a gente está vivendo um momento em que você vai num restaurante e todas as pessoas estão nos seus celulares e não estão conversando. Você está na sua casa, na sala, as pessoas estão todas com seus celulares e não estão se escutando nem falando, né? Então, é um exercício de todos nós, né? A começar da gente na nossa casa, a gente dando exemplos de como essa mudança no nosso dia a dia mudou a nossa relação com a nossa família. A pandemia proporcionou que as pessoas pudessem estar mais juntas, né? E aí, quem a internet acabou, teve que se virar para aprender a falar com a família, né? Porque haja internet nesse tempo de pandemia. Então, assim, foi um exercício também, você aprender a descobrir que tem alguém dentro da sua casa, que tem um outro para você conversar, né? Aline, não existe receita, né? Eu acredito que não existe receita para nada. É realmente um exercício, buscar estratégias, contar a sua experiência, exemplificar no seu dia a dia. E eu não sei se as meninas querem comentar alguma coisa sobre isso.
Eu queria, sim, Vivi, eu queria comentar alguns exemplos que as próprias escolas foram criando à medida que a gente foi capacitando essas escolas. Então, a gente teve algumas mudanças como, por exemplo, mudar o formato da reunião de pais. Algumas escolas passaram a realizar a reunião num formato muito mais interativo, usando a hora de círculo, que é uma prática restaurativa, para que os pais também participassem ativamente da reunião, não num lugar de escuta passiva, como eles ficam, mas como a Denise e a Sabrina trouxeram, um lugar de escuta ativa, ou seja, eles estão ao mesmo tempo escutando o que a escola está trazendo e eles próprios estão podendo também trazer. Então, a gente mudou um pouco o formato. Algumas escolas, na reunião de pais, incluíram os filhos também, tá? Então, também é um outro jeito que as escolas encontraram de instaurar essa comunicação pais e filhos ali mesmo, dentro da escola, mas que isso pudesse, então, ser levado para casa. Outras escolas, por exemplo, quando faziam um atendimento de uma criança, geralmente chamavam o pai por uma questão pedagógica, por exemplo. Não faziam mais a reunião só a escola e os pais, incluíam os filhos, para que juntos, todos, buscassem alternativas possíveis, onde todos fossem sujeitos ativos, né, para encontrar encaminhamentos que realmente resolvessem a questão a qual eles estavam ali reunidos para resolver. Então, acho que essas atividades, elas vão mudar a forma como você vai realizando algumas coisas que você sempre realizou, né, criando uma interação maior, uma participação de todos, uma responsabilidade pelos resultados, dos encaminhamentos, você, então, vai mudando esse modo de fazer. E também, se a gente começa a instaurar, né, um espaço de conversa e de diálogo dentro da escola, muitas vezes essas crianças vão para casa e vão levar isso, né? Eles são agentes de transformação, eles levam isso que eles aprenderam para a escola lá para casa, e aí eles também começam a inaugurar uma nova forma de conversa, que não é da noite para o dia, mas que vai se instaurando, estabelecendo, e isso vai se desenvolvendo. Obrigada. Mais alguém quer comentar? Acho que esse ponto que a Cris trouxe é fundamental, né? Quando eu me sinto escutado e quando eu percebo que eu participo de um diálogo onde minhas ideias, as minhas emoções, as minhas necessidades, elas são consideradas e a gente consegue participar desse movimento coletivo de transformação, eu já passo a escutar diferente, eu já passo a ser um agente de diálogo diferente nesses meios sociais onde eu convivo. Então, é um processo que a gente vai trabalhando o ser para ele estar em diálogo constantemente, né? Não só na escola. Isso é muito bonito de ver, né? As crianças levando essa questão dessa sua fala mais autêntica, uma fala mais verdadeira também, nos seus outros meios além da escola. Obrigada. A Alexandra, ela perguntou quais as qualidades deve ter um mediador de conflito. E aí? Eu acho que... Estão me ouvindo? Sim. Então, o mediador de conflito, acho que ele precisa de algumas qualidades importantes, que dentre elas, acho que uma das primeiras é a escuta, né? O mediador, ele precisa saber escutar e escutar genuinamente, saber escutar para poder dar espaço para o mundo do outro se abrir, né? Então, para isso, ele precisa se esvaziar um pouco. Algumas qualidades do mediador de conflito são essas, né? De saber escutar e poder... Porque o mediador de conflito, ele não vai dar nenhuma opinião, ele não vai dar a solução para o conflito que está ali na frente dele. Ele vai facilitar para que as pessoas se ouçam, as partes envolvidas num conflito, para que possam ouvir umas às outras com uma comunicação diferente, uma comunicação que leve em consideração os sentimentos que estão envolvidos naquele conflito, as necessidades que não estão sendo atendidas naqueles conflitos, para que a gente possa ter a possibilidade de uma linguagem menos impositiva, quando a gente for pedir o que a gente precisa para o outro, ou mesmo quando a gente for formar combinados e acordos dentro de um conflito, né?
Então, acho que a primeira qualidade a ser desenvolvida é essa da escuta. Tem várias outras também, mas a maioria dessas qualidades, elas já estão em torno da comunicação, para que essa comunicação não seja um ruído, a comunicação seja mais uma forma de conexão entre as partes do que uma dificuldade entre elas, né? A gente vê que a comunicação, normalmente, está ali a fonte dos conflitos. Uma má comunicação, uma comunicação um pouco torta, uma comunicação que não é autêntica, não é transparente. Então, a comunicação não violenta, ela nos instrumentaliza para que essa comunicação seja mais fluida, que ela conecte, que ela traga a humanidade aos nossos relacionamentos, como a Cris falou, né? Que os nossos relacionamentos sejam mais humanos, dando importância ao que a gente está passando por trás das palavras, o que a gente está sentindo, o que a gente está precisando, né? O Marshall fala que por trás de toda violência tem uma comunicação, uma trágica manifestação de uma necessidade não atendida. Então, imagina, a gente não está acostumado a falar dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, e a gente vai criando estratégias e comunicações não muito claras para conseguir o que a gente quer. Então, se a gente conseguir transformar essa linguagem, nessa comunicação que seja mais assertiva, menos impositiva, uma comunicação que crie conexão mais amorosa, mais compassiva, a gente vai conseguir chegar mais perto do outro, conseguir transformar esses relacionamentos em relacionamentos de maior conexão, de maior humanidade, e os relacionamentos vão ser mais saudáveis se a gente conseguir se comunicar de uma forma diferente. Obrigada, Sabrina. Obrigada, meninas. Eu estou vendo aqui, estou olhando aqui, não tem mais nenhuma pergunta. E aí eu queria, se alguém quiser fazer suas considerações finais, eu queria já agradecer a participação de todas por esse trabalho esse ano todo. E aí repetir, né, aquela questão, você escuta para responder ou para compreender? Que fique na nossa cabeça e no nosso coração, nas nossas relações, principalmente no dia de hoje, que é nossa rede parceira, dia de atribuição, né? A gente brinca que em dia de atribuição, cuidado, não entra no banheiro porque alguém pode te trancar lá dentro, se você é mais bem pontuado, né? Mas que a gente possa mesmo exercitar. A gente brinca, a gente comenta, mais amor, por favor, que a gente possa se humanizar, se respeitar, entender que nem todo mundo vai ter a mesma opinião que a gente, mas a gente precisa respeitar o outro, independente da sua opinião, né? Então, se mais alguém quiser fazer suas considerações finais, se mais alguém quiser também se colocar aqui no chat, está aberto, a gente já está com 1 hora e 12 minutos, a gente vai aí finalizando, tá bom? Eu só vou trazer uma despedida dizendo uma coisa que eu acho que é importante a gente se apaixonar pelo humano, né? Se apaixonar pelo humano que há em nós e se apaixonar pelo humano que há no outro. E quando a gente está apaixonado, assim, esse lugar dessa valorização do humano, né? O nosso humano, o humano no outro, a gente vai encontrar a ponte, né? Vai encontrar um caminho para construir junto, para criar um mundo que a gente quer para todos. Então, eu desejo um ótimo ano novo para todo mundo, que seja um ano muito bom, e um ano onde a gente construa pontes com pessoas que respeitem a humanidade um do outro. Obrigada, Vivi, obrigada, André, Cris, Rose, Sabrina, por esse percurso juntas. E aos professores todos, obrigada. Quero falar rapidinho. Toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu falo sobre isso, mas é 2 minutos. Site do NAAPA. Quero lembrar vocês aí que o site do NAAPA continua atendendo aí os nossos adolescentes, então divulguem. Existe uma equipe lá de psicólogos e psicopedagogos que fazem o atendimento tanto por chamada de vídeo quanto pelo chat, e é um espaço onde o adolescente pode nos procurar
caso ele esteja precisando de conversa, precisando ser ouvido, precisando de ajuda de qualquer, seja qual for a ajuda que ele precise, a gente está sempre ali para atendê-lo, para escutar e para fazer os encaminhamentos. Então, a gente não pode nunca perder a oportunidade de falar sobre isso, tá bom? O site do NAAPA é www.naapa.com.br. Fácil, facinho de decorar. Então, tá aí para vocês. Tá? O convite também de conhecer, tem um espaço lá, que é o espaço de escuta para o professor. Então, tem alguns posts para o professor também. O professor pode mandar material. A gente está lá para atender vocês. Tá bom? Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e até o próximo ano. Estamos juntos de novo. Estou torcendo. Para me despedir, eu queria também agradecer a todos vocês, a quem está nos ouvindo, aqui os professores que nos acompanharam nesse ano tão difícil, os alunos que puderam também participar dos nossos encontros, principalmente agradecer a Dê, a Bibi, a Jo, e as minhas parceironas, né, a Cris e a Denise, e desejar a todos um ótimo final de ano, com muita saúde para todos, né, e que a gente possa estar sempre com esse olhar atento, com a nossa escuta atenta para a pacificação das relações, né. Esse ano foi um ano que a gente viu muita mediação de conflitos acontecendo, as pessoas puderam parar um pouco e dar mais atenção à escuta e ver a importância dessa cultura de paz, que o quanto é mais produtivo, o quanto é mais benéfico você evitar um conflito através de uma mediação, um conflito judicial através de uma mediação, de conflitos, o quanto isso traz de benefício para todos nós. Então, para a gente que cuida disso, que está sempre divulgando essa cultura de paz, e para todos nós um final de ano maravilhoso e um 2021 muito melhor para todos nós. Obrigada. Também, para finalizar, quero agradecer à diretoria regional, minhas colegas Denise e Sabrina, Rosi, que esteve sempre presente também, muito obrigada. E queria só dizer que foi muito importante para mim ver essa sementinha plantada, né? Eu acho que a gente planta uma semente, vamos regar e vamos cuidar, né, dessa plantinha que vai florescer. Eu acho que vai ser muito importante a gente dar uma continuidade nesse cuidado com as relações, com a convivência, né? Isso é sempre importante e vamos cuidar disso. E como disse a Sabrina, um ano de 2021 muito melhor para todos nós. Muito obrigada, gente. Queria de novo agradecer a todos que estão presentes aqui, a todos vocês, agradecer por esse ano. Aprendemos muito, temos muito a aprender. E assim, a gente encerra essa live hoje com as ações do ano, avaliando de que a gente alcançou o objetivo proposto, que era lançar a semente, que era levar essa temática para pessoas que nunca tinham ouvido falar, outras que já tinham ouvido falar, mas queria se aprofundar. Claro, a gente conseguiu levar uma formação para todo mundo? Não. Mas a gente conseguiu lançar essa semente. As pessoas vão procurar a gente, todos os vídeos de todas as lives que aconteceram, os vídeos estão aqui no Facebook da DRE, sejam as lives sobre essa temática, sejam as lives sobre a temática da questão da educação integral, da integralidade do sujeito, os encontros de formações, todos os vídeos dos encontros de formações estão nas circulares que foram tanto para a rede parceira quanto para a rede direta. Então, todos vocês que estão aqui, que são da rede parceira ou da rede direta, pode pedir lá do diretor da escola, ou disponibiliza para a gente a circular, o link que a gente tem acesso às circulares, e eu vou tentar aí, as que não estavam na live no Facebook, eu vou tentar colocar o link aí dos vídeos de alguns encontros que aconteceram, disponibilizar para vocês aí no Facebook, para vocês poderem ter acesso. Esse material, todos nós que estamos aqui, preenchemos o nosso documento de direitos, né, da nossa imagem, do nosso som, para que vocês possam usar nas formações,
nos espaços coletivos das unidades escolares, para que justamente a gente possa ir jogando mais sementes, né? Que eu acho que quanto mais a gente lançar essas sementes para humanizar, para que as pessoas possam... a gente fala, né? É mais amor, né? Que a gente possa ter esse olhar mais amoroso, mais respeitoso, eu acho que a gente vai alcançando cada vez mais o nosso objetivo, né? E desejar um final de ano excelente para todos vocês, para as nossas colegas aqui que compartilharam esse ano de formação. A gente está aqui com pessoas da DRE de Pirituba, mas pessoas de outras DREs também, né, que estão aqui, que a gente também participa da live dessas outras DREs, assistindo, trocando, né? Nós temos grupos de estudo, são os GTs de mediação de conflitos, onde a gente troca bastante com os nossos colegas das outras regiões, os seminários que a gente sempre faz com os nossos parceiros aqui de perto, né, Freguesia, Jaçanã, Tremembé, que tem alguns aqui presentes na live também, e que a gente está junto aí para trabalhar junto e continuar discutindo, trazendo essas propostas, conversando. O Facebook da DRE, ele está aí aberto para vocês sugerirem também temáticas. O site do NAPA, eu coloquei aqui também para vocês verem, para divulgar mesmo para o pessoal. Use e abuse, né, Rose? Use e abuse mesmo. A ideia é essa, tá? E desejar, e a gente encerra agora a nossa live. Ela vai estar disponível, depois de alguns minutos, ela fica disponível também para quem não pôde participar ao vivo. Ela fica aí no Facebook para que todos possam assistir. E eu consigo depois baixar esse vídeo também e disponibilizar para vocês em MP4 na circular de sexta-feira também, tá bom? Um beijo grande para todos e um Feliz Natal e um Ano Novo maravilhoso.